Voltei de viagem e encontrei minhas malas na calçada, junto com um bilhete que dizia: "Se quiser ficar aqui, o lugar é na garagem. Com carinho, sua nora." Sabe aquele momento que você quer só se jogar na poltrona com um chá e esquecer do mundo? Pois era isso que eu queria depois de passar uma semana com minha irmã em Gramado. Mas em vez disso, dei de cara com minhas malas enfileiradas na calçada. E eu, trancada para fora da minha própria casa. Antes de continuar a história, só queria dizer que é muito bom te ter aqui. Se não é inscrita no canal, se inscreva. É rapidinho e você sempre vai ficar sabendo quando uma história nova sair, fresquinha e cheia de reviravoltas, intrigas, finais felizes e outros nem tão felizes, mas sempre deixando uma lição de vida que em algum momento da vida você terá que fazer escolhas que, com certeza, não irá agradar a todos. E tá tudo bem. O importante é sempre manter a sua paz. Não esquece de deixar nos comentários de qual cidade está assistindo este vídeo. Quero saber até onde minha história chegou. E não esquece de ativar o sininho para você não perder nenhuma história. Se quiser ter a sua história contada pelo canal, deixa nos comentários, conte a minha história. Quem sabe a próxima história do canal seja a sua, com aquele final que você sempre sonhou em contar. Antes do táxi sair, liguei para o banco. Eu é quem estava pagando a hipoteca, afinal. Minhas mãos tremiam enquanto eu relia aquelas palavras. Tinha vivido naquela casa por 35 anos. Eu e o Ricardo construímos ela juntos, quando o Rafael ainda era um bebê. Plantamos cada árvore no quintal, escolhemos cada detalhe, pintamos cada parede. Quando o Ricardo faleceu, anos atrás, concordei em passar a casa para o Rafael e para a Vanessa, legalmente, pelo menos para não ter problemas futuros com inventário, nem nada. Mas era eu quem continuava pagando a hipoteca. Liguei para o banco, buscando confirmação do que eu já sabia. Senhora Wilson, seu pagamento automático de R$ 1.867 foi feito na sexta-feira passada, conforme agendado. Agradeci baixinho, desliguei e uma gota grossa de chuva caiu na minha testa. Fiquei ali, com 68 anos, encarando minhas coisas na calçada. Foi aí que o céu abriu de vez, como se me desse permissão para chorar também. Olha que coisa mais triste. Minhas lágrimas se misturavam com a chuva no meu rosto. Devia ter percebido antes. Aquele olhar atravessado entre Rafael e Vanessa toda vez que eu falava em reformar a cozinha, os comentários meio tortos sobre casas de repouso, lugares para gente da minha idade. Não preciso me preocupar mais com o jardim ou com o jeito que mudaram a sala enquanto eu estava visitando minha irmã no último Natal. Ali eu já devia ter percebido que, para eles, eu estava ficando invisível. Moveram minha poltrona de leitura para o porão. Pequenos detalhes que, no fundo, não eram tão pequenos assim. A porta da garagem estava destrancada. Dentro, um colchão de solteiro encostado na parede. Uma mesinha de cabeceira com um abajur pequeno, minhas roupas penduradas num cabideiro portátil, meus livros, fotos e lembranças empilhados em caixas de papelão com uma etiqueta escrita: "Coisas da mamãe." A letra da Vanessa, claro. Afundei naquele colchão, sentindo o chão de concreto frio sob meus pés. Pela janelinha eu conseguia ver a casa onde criei meu filho, onde chorei quando enterrei meu marido e, aparentemente, onde perdi meu lugar no mundo. Meu celular vibrou com uma mensagem do Rafael. "Mãe, precisamos do espaço. A Vanessa está pedindo um escritório em casa há meses. O apartamento na garagem tem tudo o que você precisa. Espero que a senhora não complique." Não complique. Como se eu fosse o problema. Nunca fui de chorar fácil. Mas as lágrimas vieram, silenciosas e quentes, escorrendo pelas minhas bochechas. Pensei em todas as noites que passei acordada com o Rafael, cuidando das crises de asma dele quando criança, no segundo emprego que peguei para pagar a faculdade dele quando o negócio do Ricardo apertou, nos fins de semana que fiquei com os netos para o casal poder ter um tempo só deles. E agora, reduzida a um fardo, um incômodo para ser empurrado para a garagem.
não respondi a mensagem do Rafael. Em vez disso, liguei para Marta, minha amiga mais antiga. Clara, o que foi? Ela perguntou, percebendo a aflição na minha voz. Preciso de um lugar para ficar, consegui dizer, as palavras se prendendo na garganta como cacos de vidro. Colocaram as minhas coisas na garagem. Marta não pediu explicações. Estarei aí em 20 minutos. Sentada naquele colchão fino, cercada pelos pedaços da minha vida embalados em caixas, tomei uma decisão. Essa casa foi meu coração por 35 anos. Coloquei meu amor, minhas economias, meus sonhos ali. E agora achavam que podiam simplesmente me empurrar para fora? A porta da garagem bateu com o vento forte e a chuva aumentando lá fora. Olhei para as minhas mãos trêmulas e lentamente as fechei em punho. Eles não faziam a ideia com quem estavam mexendo. Eu não era só a mãe do Rafael ou a viúva do Ricardo. Eu era Clara Wilson e tinha acabado de dizer chega. O quarto extra da Marta não era grande, mas pelo menos tinha uma porta que trancava e janelas que deixavam entrar luz de verdade. Eu estava aliviada de estar num lugar que não cobrava por diária. Fica o tempo que precisar, insistiu Marta, colocando uma caneca de café na minha frente. Jim e eu ficamos nessa casa parecendo duas ervilhas numa vagem desde que os filhos saíram. Coloquei as mãos na caneca quente. Agradeço, mas isso não pode ser para sempre. Preciso resolver essa história da casa. Quer dizer, a sua casa, corrigiu Marta, os olhos estreitando. Aquela que você ainda está pagando. Marta era minha amiga de mais de 30 anos. Ela conheceu o Ricardo, viu o Rafael crescer e estava comigo nos bons e maus momentos. E diferente do meu próprio filho, ela lembrava quem eu era antes de me tornarem invisível. Fico pensando quando tudo começou a mudar, disse, olhando no fundo da minha xícara. Depois da morte do Ricardo, achei que passar a casa para o Rafael e a Vanessa ajudaria. Eles tinham acabado de ter a Emma, o dinheiro estava curto. E eles aproveitaram, completou Marta. As lembranças vieram como feridas que eu evitava tocar. Cerca de 6 meses após o funeral, Vanessa começou a mexer na casa, dizendo que precisava de modernização. Minhas sugestões foram ignoradas. Meus pertences foram empurrados de armários, para o porão, para caixas de armazenamento. Sabe o que Vanessa disse quando reclamei que ela jogava fora os equipamentos de pesca do Ricardo? Precisamos seguir em frente, não viver num museu. Como se a memória do meu marido fosse só tralha para limpar. Marta apertou minha mão sobre a mesa. E o Rafael, ele pelo menos te defendeu? Eu dei uma risada seca, até para mim mesma. O Rafael disse que eu estava sendo difícil, que precisava me adaptar ao novo normal. O novo normal dele parecia significar esquecer o pai e colocar a mãe de lado. O controle foi tão sutil que quase não percebi. Primeiro, dominaram a cozinha, reclamando do meu jeito de cozinhar. Depois, o volume da TV, minhas visitas frequentes, até minha jardinagem que tomava demais do quintal deles. Cada desistência minha só os deixava mais fortes. O pior é que eu deixei acontecer. Eu confessei. Continuava pagando a hipoteca porque tinha medo de vê-los na pior. Queria ajudar, ser útil, ser amada. Marta falou baixinho e aquilo doeu. A verdade é que eu estava comprando meu lugar naquela casa e na vida do meu filho, uma parcela de hipoteca por vez. Meu celular vibrou de novo. Mensagem do Rafael. Mãe, quando vai buscar suas coisas? Precisamos transformar a garagem no quarto de brinquedos da Emma. Mostrei a mensagem para Marta, a mão tremendo. Aquela ingrata. Eu mordi a palavra. Clara, tem uma coisa que você precisa saber. Eu fiquei tensa. O quê? No mês passado, no Clube do Livro, Vanessa estava lá. Tinha tomado umas taças de vinho e começou a falar dos planos deles.
Eles vão colocar a casa à venda. Depois de alguns dias difíceis, pensando o que eu poderia fazer para recuperar minha casa, o telefone tocou. Senhora Wilson, aqui é o Tiago Martins, do setor de hipotecas. Recebemos uma solicitação para conversar sobre sua propriedade na Rua das Acácias. Segurei o telefone com força. Sim, sou eu, respondi. Entendo que a senhora vinha pagando a hipoteca de um imóvel que não está mais no seu nome. Nosso sistema mostra pagamentos constantes da sua conta nos últimos 26 meses. Sim, confirmei, mas decidi parar com os pagamentos. Houve uma pausa do outro lado da linha. Senhora Wilson, normalmente eu não faço isso, mas a senhora poderia vir até a agência para conversarmos? Acho que existem opções que a senhora ainda não considerou. 2 horas depois, estava sentada em frente ao Tiago, um homem gentil, da idade do meu filho. Ele explicou sobre algo chamado ônus real. Basicamente, ao pagar o financiamento por tanto tempo sem receber benefício, eu poderia ter direito sobre a propriedade, mesmo sem estar no documento. Meu coração deu um pulo. O que isso significa exatamente? Perguntei. Que a senhora poderia registrar um ônus na casa pelo valor que já pagou. Eles não poderiam vender sem resolver essa pendência. Pela primeira vez desde que vi minhas malas na calçada, senti um pouco de controle voltando. Tem mais uma coisa, ele disse baixinho. Seu filho ligou esta manhã, bastante chateado com o pagamento atrasado. Parece que ele não entende muito de hipoteca. Não me surpreendi. O Rafael sempre contou com os outros para cuidar da parte prática da vida. O que o senhor disse a ele? Perguntei. Que atrasos prejudicam o crédito e podem levar a uma execução da hipoteca. Ele não gostou nada. Coincidência ou não, meu celular vibrou. Uma mensagem do Rafael. Mãe, precisamos conversar urgente sobre a hipoteca. Mostrei a mensagem para Tiago. O que deseja fazer, Sr. Wilson? Perguntou. Uma pergunta tão simples, mas ninguém me fazia há anos. O que eu queria? Não só sobre a casa, mas sobre minha vida. Pensei na briga com Rafael e Vanessa, no desprezo deles pelas minhas contribuições, na certeza deles que eu continuaria financiando os sonhos deles enquanto ficava na garagem. Quero o que é meu, falei, surpresa comigo mesma pela firmeza na voz. Tiago assentiu, respeito claro no olhar. Então vamos fazer isso acontecer. Naquela tarde, com as informações do Tiago e o conselho jurídico do Bruno, tomei uma decisão inesperada. Candidatei-me a um emprego. Tinha visto um cartaz, Procura-se ajuda, na janela do café da Rose, quando voltava para a casa da Marta. Vai trabalhar como garçonete? Marta perguntou, arqueando a sobrancelha. Trabalhei como garçonete na faculdade, lembrei, e preciso da minha própria renda, minha própria vida. Não posso ficar escondida no seu quarto para sempre. Marta pensou um pouco. Bem, On Rose tem a melhor torta da cidade. 2 dias depois, fiz meu primeiro turno. Meus pés doíam, minhas costas gritavam no fim do dia, mas as gorjetas no bolso eram minhas, conquistadas com o meu esforço. Aquela satisfação simples, eu não sentia há anos. Quando voltei para a casa da Marta, exausta, mas estranhamente energizada, meu celular mostrava 6 chamadas perdidas do Rafael. Ouvi a primeira mensagem. Mãe, o banco ligou sobre a hipoteca. Mencionaram algo sobre um ônus. O que está fazendo? Me liga urgente. Apaguei as outras sem ouvir. Dessa vez, quem esperaria era ele. Marta trouxe uma taça de vinho e sentou ao meu lado no balanço da varanda. Como se sente? Perguntou. Olhei o pôr do sol pintando o céu de rosa e dourado. Parece que finalmente estou acordando, respondi, como se tivesse vivido no automático desde que o Ricardo morreu. E agora eu sou... Clara de novo, Marta completou por mim. Prazer em te conhecer, Clara Wilson. Depois de 3 semanas trabalhando no café da Rose, criei uma rotina que me trouxe conforto. As gorjetas eram modestas, mas constantes.
O trabalho físico mantinha minha mente ocupada. Mais importante, eu tinha um propósito, um lugar para estar, pessoas que precisavam de mim. Foi por isso que, quando vi Rafael ali, meio deslocado, perto da recepção, um frio me percorreu. "Mãe", disse ele, com voz mais suave do que há anos, "podemos conversar?" A dona Rose me olhou e disse: "Se precisar, pode fazer uma pausa de 15 minutos, Clara." Assenti e levei Rafael para um canto reservado, longe dos clientes habituais que já tinham virado amigos. "Você tá diferente", disse ele, observando. Alisei meu avental. "Me sinto diferente." Rafael se mexeu desconfortável. "Mãe, sobre a casa? Não vou discutir isso aqui. Se for por isso, tá perdendo tempo. Por favor", ele implorou com voz aflita. "Vanessa e eu estamos em apuros. O banco ligou sobre um ônus e nosso crédito tá caindo por causa dos pagamentos atrasados." Olhei para o meu filho, relógio caro, cabelo arrumado, perfume caro. Tudo gritava conforto e privilégio, uma vida garantida pelo sacrifício alheio. "O que vocês querem de mim?" Ele se inclinou. "Precisamos que você levante o ônus e volte a pagar até conseguirmos vender a casa." A audácia quase me fez rir. "E o que eu ganho em troca?" "Vamos garantir que você seja bem cuidada", disse como se fosse uma gentileza enorme. "Tem uma ótima casa de repouso bem próximo daqui. Poderíamos ir visitá-la aos finais de semana." Cortei o papo levantando a mão. "Não tô interessada em ser cuidada. Cuidei de mim e de vocês por anos." "Mãe, seja razoável. Você não pode continuar trabalhando aqui", gesticulou olhando ao redor do café. "Você já está quase com 70. 68, corrigi. "E estou muito bem, obrigada." O rosto de Rafael endureceu. A máscara caiu. "Tá bom. O que você quer? Um percentual da venda?" Fitei aquele estranho usando o rosto do meu filho. "Quero minha casa de volta." Ele piscou e deu uma risadinha nervosa. "Não dá. Já fizemos uma proposta para uma casa no Bosque das Colinas. Não é meu problema." A expressão dele ficou sombria. "É seu problema se quiser manter qualquer relação com a Emma, ou conosco." A ameaça ficou no ar, fria e clara. O meu próprio filho usava o meu amor pela neta como moeda de margarina? "Está me ameaçando?" Ele pareceu um pouco envergonhado, mas continuou. "Só digo que família tem que se ajudar. Vanessa e eu temos um plano para o futuro e você está no caminho." "O mesmo caminho que eu estava quando paguei sua faculdade, cuidei da Emma todo fim de semana para vocês terem os seus momentos a dois, ou quando transferi a casa e continuei pagando a hipoteca para vocês comprarem o barco no ano passado." Rafael ficou vermelho. "Não é justo." Não, não é mesmo, concordei. Minha pausa estava quase no fim. Levantei e ajeitei o avental. "Preciso voltar ao trabalho." "Mãe, por favor." A voz dele falhou. "Precisamos disso. A casa no Bosque das Colinas é perfeita. Não podemos perder." Vi o garotinho que subia no meu colo com os joelhos ralados esperando eu consertar tudo. Mas aquele menino se foi. No lugar dele, estava um homem que me via só como um meio para um fim e que, se eu deixasse, me jogaria numa casa de repouso onde com certeza seria esquecida por eles. "Vou pensar", disse, "mas quero algo por escrito, seu e da Vanessa. Me encontre no escritório do Dr. Bruno Valente." Cheguei ao escritório do Dr. Bruno no dia seguinte, bem antes da hora marcada. O estômago revirava. Eu mal dormira, repetindo 1000 vezes a decisão que tomei no meio da noite. Rafael e Vanessa chegaram pontualmente às 14 horas. Vestidos como se fossem fechar um grande contrato, Vanessa exibia um sorriso vitorioso, mas forçado. Sentaram-se de frente para o Dr. Bruno, que começou a conversa de modo bem formal. "Obrigado por virem. Dona Clara considerou a proposta de vocês sobre o imóvel na Rua das Acácias."
Agradecemos, Vanessa respondeu com suavidade ensaiada. Estamos certos de que vamos chegar num acordo bom para todo mundo. Dr. Bruno deslizou um papel pela mesa. Esta é a proposta dela. Rafael pegou o documento. Conforme lia, o rosto dele passou de esperançoso para confuso e, em segundos, furioso. O que é isso? Ele esbravejou. Essa, disse com calma, é a condição para eu suspender o gravame. Eu vou retomar os pagamentos do financiamento, mas a casa será vendida para mim, não para estranhos. Vanessa arrancou o papel das mãos de Rafael, irritada. Isso é um absurdo! Você quer comprar a casa pelo valor restante da hipoteca? Ela vale pelo menos 3 vezes mais. Ela vale exatamente o que eu investi nela. 35 anos de pagamentos, reformas e cuidado. O rosto do Rafael estava vermelho. Ele levantou a voz. Você não pode fazer isso. A casa é legalmente nossa. Com um gravame em cima, Dr. Bruno apontou, o que complica bastante qualquer venda. Vamos brigar por isso, disse Vanessa gelada. Vamos contratar nosso próprio advogado. Eu assenti como quem já sabia que isso viria. Podem tentar, mas o processo pode levar meses, talvez anos. Enquanto isso, os nomes de vocês vão continuar sujos e aquela casa dos sonhos no Vale das Colinas vai acabar sendo vendida para outro. A verdade caiu como pedra. Eles haviam se comprometido além do que podiam, contando com uma venda rápida na minha casa para bancar um novo padrão de vida. Você planejou tudo isso, acusou Rafael, quase num sussurro, desde o momento em que a colocamos naquela garagem. Não, disse baixo, eu só parei de me deixar ser usada. Vanessa se levantou, seca. Precisamos conversar em particular. Quando saíram, Dr. Bruno me deu um aceno de aprovação. A senhora fez o certo, dona Clara. Eu queria acreditar nisso, mas o olhar de traição nos olhos do meu filho me perseguia. Será que eu tinha virado tão fria quanto eles? Antes que eu mergulhasse nesses pensamentos, a porta se abriu. Rafael e Vanessa voltaram com a expressão dura, mas resignada. Vamos aceitar sua proposta, Rafael falou, engolindo o orgulho. Mas espero que saiba o que isso significa para nossa relação. Encarei os olhos dele com firmeza. Sei. E espero que um dia você também entenda o que significou me deixar na calçada com as malas. Naquela noite, de volta à minha casa, não consegui dormir. Andei pelos cômodos, tocando as paredes familiares, traçando com os dedos a marca na porta onde medíamos a altura do Rafael, ano após ano. Fiquei um tempo parada na cozinha, lembrando do dia em que o Ricardo e eu dançamos ali, no nosso aniversário de 30 anos. Já faziam 3 meses desde aquela reunião no escritório do Tiago. 3 meses de papelada, de trocas tensas com Rafael e Vanessa, enquanto se preparavam, a contragosto, para sair. Aos poucos, eu reconstruí a minha vida. A casa era familiar, mas também estranha. Vanessa tinha pintado tudo de cinza e branco, jogando fora os amarelos e azuis quentes que o Ricardo e eu escolhemos. A cozinha tinha virado uma vitrine fria, cheia de eletrodomésticos modernos, sem alma. Mas por baixo de tudo, a alma da casa ainda estava lá. O terceiro degrau que rangia, o sol entrando pela janela da sala à tarde, o chão do corredor tortinho que o Ricardo nunca conseguiu consertar. Agora, no quarto vazio, com apenas a cama emprestada da casa da Marta, senti que aquele espaço ainda era sagrado. Tô em casa, sussurrei. Vai que ele escutava. O silêncio que respondeu não era solitário, era paz. Na tarde seguinte, enquanto eu organizava meus pratos antigos, a campainha tocou. Abri a porta e dei de cara com Marta, equilibrando uma panela de sopa e uma garrafa de vinho. Presente de inauguração, ou melhor, de retorno. Acho que é os dois, falei rindo atrás dela. Olhou em volta e arregalou os olhos. Misericórdia, o que essa mulher fez com seus armários de carvalho? Pintou de cinza e trocou os puxadores por um negócio chamado níquel escovado.
Parece que Carvalho virou cafona. Cafona jogar a sogra na rua, ela bateu, bufando. A gente caiu na risada, mesmo com a dor ainda arranhando por dentro. Ouviu falar deles? Perguntou, ajudando a desempacotar. Não. Desde a assinatura final, o Rafael deixou claro que eu tinha escolhido a casa no lugar da família. Não foi isso que você fez, Marta disse com firmeza. Você escolheu o respeito próprio, é bem diferente. Eu não sabia se o Rafael um dia entenderia. Mas no fundo eu tinha feito as pazes com a minha escolha. Continuar sendo usada e tratada como peso morto já não era opção. Então, disse Marta, abrindo o vinho, um brinde a recomeços. Tocamos as taças e eu senti uma gratidão imensa por essa mulher que esteve ao meu lado quando a minha família me virou as costas. As semanas seguintes trouxeram rotina. Manhãs no café da Rose, à tardes recuperando a casa aos poucos. Eu não tinha dinheiro para trocar todo que a Vanessa mexeu, mas fui colocando detalhes meus, almofadas coloridas, fotos antigas na estante, as varas de pesca do Ricardo num canto da sala. Num sábado, enquanto plantava tulipas no jardim, um carro conhecido parou na frente. Meu coração disparou. Rafael desceu, hesitante. Ficou parado, sem jeito, no meio do jardim. As flores estão bonitas, disse. Assenti sem conseguir responder. O pai sempre gostou de tulipas, continuei, olhando ao redor. Lembro dele plantando todo outono. Limpei as mãos na calça. A que devo a visita? Ele pigarreou desconfortável. A gente não conseguiu a casa. Não me surpreende. A pontuação deles devia estar destruída. Sinto muito. Falei, e era verdade. Rafael olhou para os sapatos de couro, agora empoeirados pela terra. Achamos um apartamento pequeno, mas estamos nos ajeitando. Esperei, percebendo que vinha mais. A Vanessa está grávida de novo. O bebê nasce em janeiro. Parabéns, respondi sem saber se era um anúncio ou uma provocação. Ele me olhou, de verdade, pela primeira vez. A Emma pergunta pela senhora. Ela não entende por que não vê mais a avó. Senti um aperto no peito. Eu morria de saudades dela. Ela é sempre bem-vinda aqui. Você também. Ele assentiu, depois hesitou. Mãe, eu tenho pensado em tudo o que aconteceu. Prendi a respiração, com uma pontinha de esperança. Não estou dizendo que a gente agiu certo, disse ele, escolhendo as palavras. Mas a senhora também escolheu a casa no lugar da família. Não sei se consigo perdoar isso. A esperança murchou. Eu não escolhi uma casa, Rafael, falei baixo. Eu escolhi não ser apagada. É bem diferente. Além do mais, vocês também não fizeram o mesmo? Não escolheram a casa ao invés de mim? Não iam me colocar numa casa de repouso porque não sabiam exatamente onde era meu lugar na família de vocês? Ele não respondeu. Só franziu a testa sem concordar. De qualquer forma, achei que devia contar do bebê e talvez a Emma possa visitar se a senhora quiser. Não era um pedido de desculpas, não chegou nem perto disso, mas era um fio de abertura, uma brecha, e isso já era alguma coisa. Eu gostaria muito, falei. Depois que ele foi embora, fiquei na varanda, digerindo a visita. A relação com meu filho estava machucada, talvez sem volta. Ele ainda não enxergava o quanto me feriu, mas ele apareceu. Ele falou, mesmo torto, foi um começo, não um fim. Naquela noite, Marta e o marido vieram jantar. Rosi do café também. Tiago apareceu com a esposa. Vejam só, depois de tudo, Tiago se tornou como um filho. Sentamos no quintal, o mesmo que já tinha sido palco de festas, aniversários, até formatura do Rafael. A conversa fluía leve entre risadas e memórias. Quando o céu escureceu e as estrelas apareceram, senti uma paz que não lembrava fazia anos. Um brinde,
disse Marta, levantando a taça. A Clara Wilson, que nos lembra que nunca é tarde para retomar a própria vida. As taças se encontraram. Todos sorriram para mim. Mais tarde, sozinha na varanda, escutei os rangidos da casa, os suspiros antigos que só quem mora muito tempo conhece. Pensei no Ricardo, na vida que construímos, no filho que criamos e que, de algum jeito, se perdeu. Mas pensei também na mulher que me tornei, mais forte, mais firme, incapaz de aceitar ser diminuída. Essa casa não era só teto e parede, era a prova viva de sobrevivência, de resistência, da força silenciosa e teimosa de uma mulher que finalmente escolheu a si mesma. Eu estava em casa, não só neste endereço, mas em mim. E pela primeira vez em anos, a vida se estendia à minha frente, cheia de possibilidades, só minhas. E essa foi a história de hoje. O que você achou? Já passou ou conhece alguém que passou por uma situação parecida? Imagine o que essa mãe sentiu. Já se inscreveu no canal? Se não se inscreveu, se inscreva, é rapidinho e nos ajuda muito a continuar entregando mais conteúdo como este para vocês. Ativa o sininho para não perder a próxima história. Até lá!